Fala galera, seja bem-vindo, eu sou o professor Alexandre Lima e estamos aqui para mais uma aulinha de equações do segundo grau, só que agora a nossa parte 2, ok? Então se você não assistiu ainda a parte 1, dê uma pausa agora, vá lá, assista o vídeo da parte 1 de equações do segundo grau e depois siga a sequência aí. Só lembrando de um detalhe, né? Lá na parte 1, na introdução, eu falei que eu ia dividir o assunto equações de segundo grau em 3 aulas. Mentira! Eu resolvi dividir em 4 aulas, beleza, galera? 4 aulas eu achei que fosse o suficiente para que a gente pudesse aprofundar esse assunto para os concursos que precisam de um aprofundamento, tá? Então, se você vai fazer prova para escolas técnicas, vestibular ou escolas de sargentos, né? EAR ou ESA, você só precisa assistir as partes 1, 2 e 3, tá? Depois dessa 2, assiste só até a parte 3. Caso você vá fazer concurso para oficialato ou para EPICAR e Colégio Naval, aí sim você precisa chegar lá na parte 4. Beleza, galera? Vamos lá? Então nós vamos seguir o seguinte roteiro. Vamos falar da relação entre coeficiente e raízes e no final nós vamos fazer alguns exercícios. Beleza, gente? Então olha só. Recapitulando o que a gente viu na aula passada, quem assistiu ao vídeo 1, a gente falou de equações do segundo grau, né? O que é uma equação do segundo grau? É toda equação que tem aquele tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, sendo a diferente de 0, porque o a é o carinha que me dá o termo do segundo grau. Show de bola? A gente falou disso aqui. Bom, a gente falou disso aqui na aula passada, né? E a gente viu uma fórmula para resolver as equações do segundo grau, que era essa formulazinha aqui. A gente calculava primeiramente o delta, que era b ao quadrado menos 4ac, em seguida jogava na fórmula do x, substituindo esse valor de delta aqui dentro dessa raiz. Show, galera? A gente viu, inclusive, um detalhe interessante, né? Que é bem importante você saber isso para fazer uma prova. Dependendo do valor de delta, você tem 3 possibilidades para achar as suas raízes, né? Quais são as 3 possibilidades? Delta maior do que 0, delta igual a 0, delta menor do que 0. Quando o delta é maior do que 0, eu tenho 2 raízes reais, porém diferentes. Quando o meu delta dá 0, eu só tenho 2 raízes reais iguais, ou uma raiz real somente, né? A gente pode chamar de 2 maneiras. Por que quando o delta é igual a 0, a gente só tem uma raiz real? Porque somar 0 e subtrair 0 não altera o resultado. 0 é o elemento neutro da adição, né? Por isso que a gente só vai ter uma raiz real ou 2 iguais, como quiser falar. E quando o delta é negativo, a gente viu que não tem raiz real, né? Afinal de contas, no conjunto dos números reais não existe raiz com índice par de números negativos. Beleza? Então, galera, isso aqui a gente viu na aula 1, por isso que eu falei bem rapidinho aqui. Vamos ao que interessa para a nossa aula aqui, que é a gente fazer relações entre coeficientes e raízes. Professor, que história é essa de relação entre coeficientes e raízes? A gente vai entender com toda a calma do mundo. Isso é muito fácil. Primeiro passo, a gente precisa lembrar da fórmula que eu coloquei ainda agora no quadro. Qual é a fórmula mesmo para resolver? Menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes a. Você percebe comigo aqui, eu coloquei o mais ou menos aqui numa outra cor, que você tem 2 possibilidades. Uma possibilidade é fazer a conta com sinal de mais e a outra possibilidade é fazer a conta com sinal de menos. Um a gente chama de x1 e outra a gente chama de x2. Então eu vou separar esses 2 caras aqui agora. Eu vou dizer que o x1 é menos b mais a raiz do delta sobre 2a e o x2 é menos o b menos a raiz do delta sobre 2a. Lembrando, galera, que eu falei isso na aula passada. Quem é x1 e quem é x2 tanto faz. Você poderia dizer que o x2 é o com mais e o x1 é o com menos, tanto faz, não se estressa muito com isso aqui não. O que eu preciso aqui é que para essa aula, para a gente estabelecer relações entre coeficientes e raízes, que a gente trabalhe com elas não nesse formato aqui, mas elas de forma separada, por isso que eu fiz isso aqui. Professor, beleza, que é coeficiente, que é raiz, né? Porque o tema da nossa aula é esse, né? Que é relações entre coeficientes e raízes. Lembrando aqui da nossa equaçãozinha do segundo grau, ela tem esse formatinho aqui geral. Quem são os coeficientes e quem são as raízes? Olha para cá, filhão. Coeficientes são essas letrinhas aqui, ó, A, B
e C, né? São chamados de coeficientes. O C, inclusive, também é chamado de termo independente, lembra disso? Tá, então os coeficientes são A, B e C, e as raízes. Quando eu resolvo essa equação toda, as raízes são o x1 e o x2. Beleza? Isso aqui é importante. Tira aquele print dessa tela agora. Foi? Tirou? Então vamos continuar aqui. Galera, primeiro passo, eu quero que você entenda qual é a importância disso aqui numa questão. Só para você entender de maneira genérica, daqui a pouco a gente vai passar para os exercícios. A importância é a seguinte: imagina que o cara te deu uma equação de segundo grau, beleza, e aí ele pediu, por exemplo, ele quer a soma das raízes, o x1 somado com o x2. O que teoricamente você teria que fazer? Desenvolver toda essa fórmula chata, porque essa fórmula é um pouquinho chatinha, achar o x1, depois achar o x2 e no final somar o x1 com o x2. Eu te digo o seguinte, é possível a gente, por exemplo, achar a soma das raízes sem precisar achar as raízes, somente observando os coeficientes. Galera, percebeu que você vai ganhar tempo com isso? Então, essa aula é de suma importância. Você saber estabelecer relações entre raízes e coeficientes para que você não perca tempo. Afinal de contas, quando você está fazendo uma prova, você está lutando contra o tempo. É ou não é? Quanto mais tempo você ganhar numa questão, mais tempo você vai ter disponível para raciocinar em uma outra. Show de bola? Então essa que é a ideia, galera. Essa matéria é super importante. Beleza? Tirou o print já da tela? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou montar aqui uma tabelinha com 10 relações. Eu coloquei 10 aqui, que são as 10 assim que mais caem em prova, ok? Soma das raízes, produto, soma dos inversos, soma dos quadrados, soma dos cubos, média aritmética, média geométrica, média harmônica, diferença e soma dos quadrados dos inversos. Galera, tudo aqui fazendo referência às raízes. Soma das raízes, produto das raízes, soma dos inversos das raízes. É que eu não quis escrever raízes aqui no final de todas, senão vai ficar chatinho. Tá, então não tira o print agora não, espera a gente preencher a nossa tela toda. Quando ela tiver a nossa tabelinha completamente preenchida, você vai lá e tira aquele print bonitão aqui da tela. Então olha só, galera, como é que eu faço para somar as raízes? Usando as raízes. É muito fácil. A soma das raízes nada mais é do que o x1 somado com o x2. Concorda comigo? Aqui eu vou ter a soma das raízes, tá? Mas é aquele exemplo que eu te dei ainda agora. Imagina que ele te deu uma equação que seja difícil de você calcular essas raízes. Você vai ver que tem equação que é um pouquinho complicado para calcular. No final, pô, além dessa dificuldade toda, você ainda vai ter que somar. Vai ficar difícil. A vantagem disso aqui é que é possível a gente fazer usando os coeficientes. Quer ver só? Acompanha comigo aqui. Então tá aqui o meu x1, tá aqui o meu x2. O que seria a soma das raízes? Seria o x1 somado com o x2, ok? Veja bem, quem é o meu x1? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Somado com o x2. Quem é o x2? Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Veja que aqui eu estou somando duas frações com o mesmo denominador. É muito fácil fazer isso, né? Basta a gente colocar uma barrona só aqui da fração, não é isso? E somar os caras lá em cima e repetir o denominador. Show? Então vai ficar menos b, aqui mais raiz de delta aqui embaixo. Esse cara aqui vai ficar menos b também, aqui menos raiz de delta. E lá embaixo eu repito o 2a. Ok? Somando frações com o mesmo denominador é muito simples. Veja agora que esse menos raiz de delta cortado com esse mais raiz de delta, entendeu a brincadeira? Então você vai ter o seguinte, ó, menos b vai me dar menos 2b, dividido por quanto? 2a. Vamos cortar esse 2 aqui de cima com esse 2 aqui de baixo, e aí eu vou ter que o x1 mais o x2 vai ser quem, ó? Menos b dividido por a. Menos b sobre a. Galera, então é isso. Eu posso fazer a soma das raízes usando as raízes e somando x1 com x2, mas para isso eu tenho que desenvolver toda aquela fórmula e achar os caras. Mas eu posso, ao invés de desenvolver o x1 e o x2, olhar só para os coeficientes e fazer assim, ó, menos b sobre a. Entendeu a grande vantagem disso?
Então vamos preencher a nossa tabelinha? Então eu posso fazer o x1 mais o x2 usando as raízes ou usando os coeficientes a, b e c, eu posso fazer só menos b sobre a. Beleza? Show de bola? Vamos para a próxima. A próxima é o produto das raízes. Se eu conheço as raízes é mole, como é que eu faço para calcular o produto? É só multiplicar x1 vezes x2. Mas e se eu não conheço as raízes? Se eu quero fazer pelos coeficientes, é possível? Sim. Olha para cá. Quem seria o produto das raízes? x1 vezes x2, que vai dar quanto? Esse carinha aqui, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, multiplicado por esse outro aqui, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Aqui a gente vai ter que usar a nossa propriedade distributiva, tranquilo? Show de bola? Então vai ficar x1 vezes x2 vai ser, ó, menos b vezes menos b, aqui, ó, show de bola, menos vezes menos mais b ao quadrado. Agora eu faço esse cara com esse aqui, menos b vezes menos raiz de delta, vai dar mais, né? Mais b raiz de delta, mais b raiz de delta. Agora eu faço esse carinha aqui, ó, raiz de delta vezes menos b, vai dar menos b raiz de delta. Tá aqui. E por último aqui, raiz de delta vezes menos raiz de delta vai dar menos raiz de delta ao quadrado. Show de bola? Lembrando que eu tenho que multiplicar aqui embaixo também 2a vezes 2a, 2 vezes 2, 4, a vezes a ao quadrado. Então 4a ao quadrado. Lembrando que na anterior a gente estava fazendo uma soma, por isso que a gente repetiu o denominador. Aqui a gente está fazendo um produto, então tem que multiplicar lá embaixo. Bom, vamos ver quem que a gente pode cortar aqui, ó. Aqui é uma raiz quadrada elevada ao quadrado, eu posso cortar esse quadradinho aqui, que é essa raiz. Aqui eu tenho menos b raiz de delta, aqui eu tenho mais b raiz de delta, vai embora também. Então, vai dar o quê? B ao quadrado, só ficou o b ao quadrado aqui. O delta saiu da raiz, né? Então vai ficar assim, ó, b ao quadrado menos o delta, concorda comigo que ele saiu da raiz aqui. E lá embaixo ficou 4a ao quadrado. Isso vai dar o quê aqui, galera? Vamos tirar esse delta e colocar o que representa o delta, né? Então vai ficar b ao quadrado menos, ó, menos todo o delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4a ao quadrado. Vamos jogar isso aqui ali para cima, que a gente está sem espaço. Vou ter que x1 vezes x2 vai ser o seguinte, ó. Esse menos aqui vai trocar esses caras todos aqui de sinal, vai dar b ao quadrado. Aqui, ó, esse b ao quadrado fica negativo, menos b ao quadrado. Esse mais menos 4ac vai virar mais 4ac, ok? Repito aqui embaixo 4a ao quadrado. Vou cortar esse carinha aqui com esse, e aí eu vou ter como resultado o quê? 4ac aqui em cima, e lá embaixo 4a ao quadrado. Vamos cortar então esse azinho aqui com esse quadrado aqui de baixo. Vamos cortar também o 4 aqui com esse 4 aqui embaixo. Eu vou ter que o produto das minhas raízes vai ser quem? C sobre A. Então vai dar C sobre A. Beleza? Vamos preencher nossa tabelinha. Ao invés de multiplicar as raízes, eu posso fazer usando os coeficientes como C sobre A. Galera, esses dois aqui, né, soma e produto, a gente vai ver daqui a pouco que são os mais importantes. Inclusive, existem alguns desses outros aqui, por exemplo, soma dos quadrados e soma dos cubos, eles aparecem não em função dos coeficientes, mas em função de soma e de produto, que a gente sabe essa fórmula aqui. Beleza? Tranquilo? Vamos para a soma dos inversos. O que é somar os inversos? 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, ok? Então vai ser 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Se é muito cobrado em prova, professor? Sim, principalmente nos concursos militares, ok? Aqui é bem tranquilo da gente fazer, porque se você estudou comigo, você aprendeu uma técnica chamada de multiplicação cruzada. A gente pode fazer a multiplicação cruzada desses caras. Vai ficar x1 vezes 1, x1 vezes 1, e esse com esse mais x2, beleza? x2 vezes 1, x2. Dividido pelo produto, né? x1 vezes x2, beleza? Então eu fiz esse com esse, esse com esse, esse com esse, a nossa multiplicação cruzada. Veja agora que aqui em cima eu tenho a soma das raízes e embaixo eu tenho o produto. Opa, professor, aqui eu tenho a soma e aqui eu tenho o produto. A fórmula da soma e do produto a gente aprendeu agora. A soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Vamos substituir aqui. Eu vou ter que 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 é a soma, que é menos b sobre a, dividida pelo produto, que é c sobre a. Veja que aqui eu tenho a divisão de duas frações. Como é que é a regrinha? Repete a primeira, menos b sobre a, e multiplica pelo inverso da segunda. O a vai lá para cima e o c vai lá para baixo.
Manda embora esse A com esse A, eu vou ter como resultado quem? Menos B sobre C. Menos B sobre C vai me dar a soma dos inversos das raízes. Então eu posso fazer isso sem precisar achar as raízes, só usando quem? Os coeficientes. Essa é a nossa facilidade da aula de hoje. Vamos preencher aqui nossa tabelinha, menos B sobre C. Vamos para o quarto, que é a soma dos quadrados, né? A soma dos quadrados das raízes. O que é a soma dos quadrados das raízes? O x1 ao quadrado somado com o x2 ao quadrado. Então tá aqui, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Vamos desenvolver esse cara? Olha para cá. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Como é que a gente pode desenvolver esse negócio? Eu posso dizer que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual a x1 mais x2 ao quadrado? Pensa um pouquinho. Você acha que isso está certo? Não, isso está errado. Porque esse carinha aqui é um produto notável. Eu não posso aplicar esse quadrado aqui e dizer que é aquele cara lá. Você precisa lembrar de um produto notável, que é o quadrado da soma. Quadrado da soma, já mostrei para vocês, é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, só que aqui no meio aparece quem? 2 vezes o primeiro pelo segundo. Show de bola, galera? Lá quando eu fiz aquela igualdade, deixa eu tirar isso aqui de novo, né? Eu estava dizendo que esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado é igual a esse. Não é, porque esse cara ao quadrado é igual àquele ali mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Vamos voltar para a nossa tela. Isso é igual a isso? Não. Por que não mesmo? Porque nesse cara aqui, além de aparecer esse e além de aparecer aquele, aparece aqui nesse cara 2 vezes o primeiro pelo segundo, isto é, 2 vezes x1 vezes x2. Mas se desse cara aqui eu retirar esse 2 vezes x1 vezes x2, aí isso passa a ser uma igualdade. Afinal de contas, né, se você passa esse cara lá para o outro lado, você vai ter quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Show de bola? Entendeu? Então essa aqui é a ideia. Se eu quero a soma dos quadrados, eu vou usar esse artifício. Professor, mas está usando as raízes de qualquer jeito. Mas veja que aqui agora eu tenho a soma das raízes, que a gente já viu, que é fácil calcular, né? E aqui nós temos o produto das nossas raízes. Beleza, galera? Então vai ficar assim, ó, soma ao quadrado menos 2 vezes quem? O produto. É assim que a gente faz para calcular a soma dos quadrados das raízes. Como? Soma ao quadrado menos 2 vezes o produto. Lembrando que a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Beleza? Vamos preencher nossa tabelinha. S ao quadrado menos 2P. Beleza? Lembra que eu falei, galera? Esses dois aqui são, assim, sem sombra de dúvidas, os mais importantes. Porque, como eu falei lá no início da nossa aula, alguns deles saem via soma e produto, tá? Você vai ver que a soma dos cubos, que é o próximo agora, vai sair não em função dos coeficientes, mas em função de S e P também. Fica mais fácil. Beleza? Vamos para o nosso próximo aqui, que é a soma dos cubos. Quem seria a soma dos cubos? O x1 ao cubo mais o x2 ao cubo. Beleza? Vamos desenvolver isso aqui? Bom, galera, para desenvolver esse aqui, a gente precisa também de um produto notável. Qual é o produto notável? A soma dos cubos. Se você estudou produtos notáveis comigo, a gente viu isso aqui, beleza? A soma dos cubos é, como é que é A ao cubo mais B ao cubo? É A mais B que multiplica quem? A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado, lembra disso? Então ele é A mais B que multiplica A2 menos AB mais B2, tá? Então, galera, eu sempre falo isso na aula, né? Quando é a soma dos cubos, ó, aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos. Se aqui fosse a diferença, né, que não é o caso dessa questão, aqui seria menos e aqui seria mais, tá? Então, esse produto notável é muito usado em concursos, tá? Então, A ao cubo mais B ao cubo é A mais B que multiplica A2 menos AB mais B2. Lembrando que lá a gente vai chamar de o A de x1 e o B de x2, beleza? Então, vai ficar x1 mais x2 que multiplica quem? Galera, x1 ao quadrado menos x1 vezes x2, não é menos 2 vezes, tá? É menos uma vez só, mais o x2 ao quadrado. Professor, mas ainda está em função das próprias raízes. Mas agora a gente tem aqui soma, percebeu? Aqui a gente tem produto e aqui a gente tem soma dos quadrados. É isso que a gente vai fazer, beleza?
Ó, veja que esse carinha aqui é a soma, show de bola, que multiplica quem? Vamos ver aqui, ó. Veja que esse cara e esse cara aqui, ó, olha para cá. Eu tô somando esses dois caras. Aqui é a soma dos quadrados. A gente viu ainda agora a soma dos quadrados, não viu? Como é que é a soma dos quadrados? S2 menos 2P. S ao quadrado menos 2 vezes o produto, não é isso? S2 menos 2P. E esse carinha aqui do meio é o produto, tá vendo? Então vai ficar menos o P, menos o produto aqui, ó, menos P. Show de bola? Então eu vou ter que S, que multiplica quem? S ao quadrado, menos 2P, menos P, menos 3P. Menos 3P. Aplicando a distributiva aqui, eu vou ter que x1 ao cubo mais x2 ao cubo, ó, S vezes S ao quadrado, S ao cubo. S vezes menos 3P, menos 3PS. Menos 3PS. Então, assim, a gente resolve qualquer questão que peça numa equação de segundo grau a soma dos cubos das raízes. S é o cubo menos 3PS. Claro que você vai primeiro calcular a soma, depois calcular o produto e depois jogar nessa formulazinha aqui. Beleza? Vamos preencher a nossa tabela. S3 menos 3PS. Beleza? Então, como eu falei, ó, a importância da soma e produto. Esses dois caras aqui, soma do quadrado e soma dos cubos, saem em função de soma e produto. Beleza? Média aritmética. Média aritmética é molezinha, né? Beleza? O que é a média? A gente somar e dividir pela quantidade, né? Se eu tenho duas raízes, é a soma das duas dividido por 2. x1 mais o x2 dividido por 2. Para demonstrar é bem fácil também, tá? Só lembrar do conceito que é soma dividido pela quantidade, né? Então eu vou ter que é x1 mais x2 dividido por 2. Show de bola, galera? Só que x1 mais x2, quem é? É a soma, beleza? Então é a soma dividido por 2. A fórmula da soma a gente viu que é menos b sobre a dividido por 2. Divisão de frações, repete a primeira menos b sobre a e multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre 2. Beleza? Vai ficar menos b sobre 2a. Show de bola! Então, se eu quero a média aritmética das raízes, eu não estou a fim de calcular essas raízes usando aquela formulazinha, é só eu usar os coeficientes, b e a, né? Jogar nessa formulazinha menos b sobre 2a, eu vou estar achando a média aritmética. Vamos preencher aqui, menos b sobre 2a. Tá quase acabando, vamos para a nossa média geométrica. Então, volto a falar, se você assistiu a aula de média geométrica, né? De médias comigo, né? Média geométrica, a gente viu que é o quê? Nada mais é do que a raiz do produto, né? Por exemplo, se são duas raízes, no caso aqui da equação de segundo grau, vai ser uma raiz quadrada de quem? De x1 vezes o x2, beleza? Então isso aqui seria a média geométrica. Vamos lá? Então média geométrica é a raiz quadrada do produto. Muito fácil, né, galera? Raiz quadrada do produto. Quem é o produto? C sobre A. Ok? Vamos lá? Vamos preencher nossa tabelinha, raiz de C sobre A. Média harmônica. O que é média harmônica? Quem assistiu a aula de médias com o tio aqui, sabe que média harmônica, a definição dela é o inverso da média aritmética dos inversos dos números. Então, de novo, é o inverso da média aritmética dos inversos dos números. E a gente desenvolveu nessa aula um esqueminha para quando são dois valores, né? Como é que eu calculo a média harmônica para dois valores? Ao invés de jogar nessa fórmula zona toda, tem um esqueminha que é 2 vezes o produto dividido pela soma. Então, só mostrando aqui para você, né? Já está lá feito, basicamente, né? 2 vezes o produto dividido pela soma. 2 vezes quem? O produto. Quem é o produto? C sobre A. Dividido pela soma, que é menos B sobre A. Então, vai dar o seguinte. Repete a primeira, 2C sobre A, né? E multiplica pelo inverso da segunda. Esse cara vai para cima, esse cara vai para baixo, vai ficar A dividido por menos B. Vou cortar esse A com esse A, eu vou ter o seguinte aqui. 2C dividido por menos B. Esse menos pode ir lá para cima, né? Então eu posso dizer que é menos 2C dividido por B. Assim eu terei a minha média harmônica das raízes, 2C dividido, menos 2C dividido por B. A diferença das raízes, como é que eu faço para calcular a diferença das raízes usando o coeficiente, professor? Na verdade, aqui a gente vai tratar do módulo da diferença, tá, galera? Não a diferença em si. Por quê, professor? Módulo da diferença. Seria o módulo de x1 menos x2. Porque o que acontece? Imagina que você calculou o x1 e o x2, um deu 5, o outro deu 2.
A diferença das raízes poderia ser o 5 menos o 2 ou o 2 menos o 5. De qualquer jeito seria a diferença, né? Um daria 3, outro daria menos 3. Então, para evitar esse problema, a gente calcula um módulo, que aí a gente tira o sinal. Beleza, galera? Então é por isso que a gente chama aqui de módulo da diferença. Vamos desenvolver então isso? Então vai ficar o seguinte, aqui a gente vai precisar daquela formulazinha, tá? Do x1 e do x2. Vai ficar assim, ó, módulo. Quem é o x1? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Menos o x2. Quem é o x2? Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar o seguinte, aqui tem um sinal de menos, né? Vai trocar o sinal desses caras todos aqui. Vai ficar menos b, que mais raiz de delta. Esse menos aqui vai trocar o sinal desse menos b, vai ficar mais b. Esse menos raiz de delta vai virar mais raiz de delta. E aqui, ó, como é uma subtração, né? Os denominadores são iguais, eu repito aqui o meu 2a. Quem a gente pode cortar aqui, ó? O mais b com menos b. Eu vou ter que o módulo dessa diferença, ó. Raiz de delta mais raiz de delta vai dar 2 raiz de delta, ok? 2 raiz de delta dividido por 2a. Ainda dá para cortar esse 2 com esse 2 aqui. Eu vou ter que módulo da diferença vai ser quem? Raiz de delta sobre a. Beleza, gente? Vamos preencher nossa tabelinha. Raiz de delta sobre a. Tá quase acabando, né? Vamos para o nosso último aqui, que é a soma dos quadrados dos inversos. O que é a soma dos quadrados dos inversos? 1 sobre x1 ao quadrado mais 1 sobre x2 ao quadrado, né? A gente aplica o quadrado em cima e embaixo, né? A gente pode dizer que é 1 sobre x1 ao quadrado mais 1 sobre x2 ao quadrado. Seria esse cara aqui. 1 sobre x1 ao quadrado mais 1 sobre x2 ao quadrado. Vamos desenvolver isso aqui. Aqui a gente pode usar também a técnica da multiplicação cruzada, né? Esse com esse, esse com esse e esse com esse. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar esse com esse, né? Então vai ficar x1 ao quadrado mais esse vezes esse, x2 ao quadrado dividido pelo produto. x1 ao quadrado vezes x2 ao quadrado. Dá para desenvolver um pouquinho mais aqui. Veja que aqui em cima apareceu a soma dos quadrados. A gente já viu soma dos quadrados, não já? S ao quadrado menos 2p. E aqui embaixo, o que a gente pode fazer? A gente pode transformar isso aqui para um produto, né? Eu posso dizer que é x1 vezes x2 ao quadrado. Aqui, ó, x1 vezes x2 ao quadrado, ok? Por que eu fiz isso? Para chamar esse cara aqui de p, né? Esse aqui é o produto. Então eu vou ter o quê? S ao quadrado menos 2p dividido por p ao quadrado. Beleza, galera? Essa é a nossa formulazinha aqui. Vamos colocar aqui. S ao quadrado menos 2p dividido por p ao quadrado. Galera, então nós temos aqui a nossa tabela completamente preenchida. Eu sei que, em princípio, eu falei um monte de coisa aqui para vocês, né? Foi uma sequência grande de informações. Pode parecer um pouquinho confuso isso aqui, mas a gente vai ver a aplicação desse assunto nas questões. De novo, deixa eu refrescar a sua memória. Qual é a vantagem de usar os coeficientes, usar essa coluna aqui? Qual é a vantagem delas? Você não ter que achar as raízes. Como eu falei, por exemplo, lá no Colégio Naval, lá na prova da SpaceX, ele te dá uma equação de segundo grau que você vai ter uma séria dificuldade em calcular as raízes. Às vezes dá delta negativo, por exemplo, e você nem vai conseguir achar a raiz, porque não tem raiz real. E aí ele te dá uma questão com delta negativo, que não tem raiz real, e te pede a soma das raízes. Você não vai conseguir resolver essa questão. Porque tu vai pensar assim, pô, se não tem raízes reais, como é que ele me pediu a soma das raízes? Aí você consegue calcular usando coeficientes. Percebeu isso? Então, galera, parece complexo, parece confuso, te dei um monte de informação, tá? Mas a gente vai ver que na aplicação das questões isso aqui é muito legal. Isso aqui é vida. Então, o que eu quero que você faça agora é que você tire um print dessa tela, que você copie isso num papel e memorize todas essas relações aqui. Beleza, galera? Tira aquele print bonito agora. Eu gosto de sair no print. Foi? Então vamos lá. Galera, então de posse disso aqui, né? Eu vou mostrar algumas questõezinhas para vocês. Vamos lá? Nossa primeira questão já começa legal, né? Colégio Naval. Olha só que legal, cara. Calcule a soma dos cubos das raízes da equação x² mais x menos 1 igual a 0. O cara que é leigo,
que não estudou no curso Supermódulos, é mais que aprovar, o cara que é leigo, ele vai falar assim, ih, questão mole do Colégio Naval. Sabe o que eu vou fazer? Ele está pedindo a soma dos cubos, eu vou jogar na formulazinha de Bhaskara, ele nem sabe que não, a gente nem tem certeza se é de Bhaskara a fórmula, né? Mas eu vou jogar naquela formulazinha da equação de segundo grau, vou achar o x1 e o x2, ele quer a soma dos cubos, eu elevo um ao cubo, elevo outro ao cubo e somo no final. Se o cara fizer isso, ele vai ter um trabalho terrível. Primeiro que ele vai tomar um susto quando ele achar o delta. Delta vai dar b ao quadrado, né? 1, menos 4 vezes isso, vai dar mais 4. O delta vai dar 5. Não vai ter como ele calcular a raiz. Percebeu? Ele vai achar duas raízes, não vai ter como ele calcular a raiz quadrada. Ele vai achar duas raízes irracionais. Percebeu? Na hora que ele elevar o cubo, ele vai precisar usar produtos notáveis, a soma dos cubos. Vai ficar o capeta, vai ficar o inferno nessa questão. Se ele resolver achar o x1 e o x2, vai dar problema. Aí você, que estudou no curso Supermódulos, tá safo nisso aqui, tirou aquele print da tela e memorizou tudo, falou assim, ih, ele tá pedindo a soma dos cubos. Eu não preciso achar as raízes. Eu posso fazer via coeficientes. Vamos lá. Vamos lembrar da nossa tabelinha? Ele quer a soma dos cubos, filho? Ele quer essa linha aqui, ó. S3 menos 3PS. Pode ser? Então vamos colocar aqui, ó, S3 menos 3PS. Vamos tirar isso aqui, ó. Jogar isso para lá. S3 menos 3PS. Para fazer isso aqui, a soma dos cubos, eu só preciso saber a soma, que eu uso aqui e aqui, e o produto. Para saber a soma e o produto, eu preciso de quem? Primeiro dos coeficientes, A, B e C. Mas isso, filhão, é fácil. É só olhar para cá que o A vale quanto? 1, o B vale 1 e o C vale menos 1. Uma vez que eu achei A, B e C, eu acho a soma e acho o produto. Fórmula da soma, menos B sobre A e produto C sobre A. Então vai ficar assim, ó. A soma vai ser menos o B, menos o 1, dividido pelo A, que vale 1. A soma vai dar quanto, gente? Menos 1. E o produto? É o C, que é quanto? Menos 1, dividido pelo A, que vale 1. O produto também vai dar menos 1. Uma vez que eu sei a soma e o produto, eu venho aqui e vou achar o SC, a soma dos cubos. Vai ficar assim, ó. Soma dos cubos é S ao cubo, o S é menos 1, né? Então vai ficar menos 1 ao cubo, menos 3 vezes quem? O produto. Quem é o produto? Menos 1 também, vezes a soma, que é quanto? Menos 1. Olha que facilidade o tio te deu. Percebeu? O cara vai levar meia hora fazendo essa questão se ele resolver jogar na fórmula de equação de segundo grau, se ele não souber a fórmula da soma dos cubos. Olha que beleza. Vai ficar assim, ó. Menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Aqui, ó. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Vai dar menos 3 essa brincadeira aqui. Menos 3. Menos 1, menos 3, menos 4. Vamos voltar aqui com as nossas opções. Olha para o gabarito ali, bonitão, olhando para você e sorrindo. Vamos marcar? Letra B. Então é isso, galera. Percebeu a importância daquela tabela que nós mostramos agora? Viu que legal? Gostou? Deixa o seu like aqui nesse vídeo, filho. Deixa o seu like agora, deixa um comentário com o seu nome e, pô, deixa um comentário legal aí. Beleza, galera? Para os professores do Supermódulos que estão aqui se dedicando, vindo para cá, para ajudar a vocês que estão em casa, para não ficarem doentes. Beleza, galera? Então, primeira questãozinha do Naval é essa aí, gabarito letra B. Segunda questão, ó, galera que vai para o oficialato, uma questãozinha aqui da SpaceX. Então, ele me deu essa equação aqui. Ele quer o valor de A, aquele A ali, né? Para que as raízes sejam inversas. Aí você, opa, professor, peraí. O senhor não falou nada desse negócio de raízes inversas, não. Eu mostrei os 10 principais casos, ok? Raízes inversas é um negócio bem interessante, né? Então, ele me deu isso aqui, né? Que é as raízes inversas. Vamos tirar isso aqui. Galera, o que são raízes inversas? O que é inverso de um número? Por exemplo, qual é o inverso de 2? O inverso de 2 não é menos 2. Menos 2 é o oposto. Não confunda inverso com oposto. O inverso de 2 é 1 sobre 2. É você colocar o número de cabeça para baixo. O 2 não é 2 sobre 1?
Quando você inverte, fica 1 sobre 2. Qual é o inverso de 3/5? Inverteu? 5/3. Beleza? O oposto, você troca o sinal. O inverso, você coloca ele invertido. Show? Então ele me falou nessa questão aqui que ele quer que as raízes sejam inversas. Eu vou te dar mais uma super dica de raízes inversas. Galera, o que são raízes inversas? Se eu chamar o x1, por exemplo, de k, quem seria o x2? O inverso de k. Quem é o inverso de k? 1 sobre k. E aí vem uma dica fenomenal para você. Toda vez que ele citar para você numa questão que envolve equação de segundo grau, raízes inversas, você vai usar o esquema do produto. Anota isso. Você vai usar o produto. Por quê? O produto de dois números inversos é sempre 1. Olha para cá. Se eu multiplicar o k por 1 sobre k, eu corto esse k com esse k e vai dar 1. Toda vez que o cara te fala que tem raízes inversas, você vai sair via produto. Porque você sabe a fórmula do produto, não sabe? C sobre A. C sobre A, que é o produto, vai ter que dar 1. O produto de duas raízes inversas sempre dá 1. Quer tirar o print? Show de bola. Vamos continuar a questão. Várias dicas, né? Cola comigo aqui, filho. Opa, ele me disse que as raízes são inversas. Se o cara for jogar naquela fórmula de delta aqui, ele tá lascado. Percebeu? Provinha da SpaceX vai perder a questão de bobeira, questão de nível fundamental. Mas estudou nos supermódulos, opa, e o professor falou esse esquema de raízes inversas, né? Raízes inversas, o produto vale 1. E eu sei a fórmula do produto. Quem é o produto? C sobre A. Isso vai ter que ser igual a 1. Então basta olhar aqui quem é o A e quem é o C e colocar ali. Galera, lembrando que o A é quem multiplica o x ao quadrado. Quem é o A? A mais 1. O B é quem multiplica o x elevado a 1. Quem é o B? Menos 7. E o C é todo o restante, o termo independente. O C é quem? 2A menos 1. Lembrou? Então vai ficar assim, ó. O C, que é quem? 2A menos 1, dividido pelo A, que é quem? A mais 1. Isso vai ter que ser igual a 1. Acabou a questão, né, filho? Vou achar o A aqui, ó. Esse cara tá dividindo, eu passo para lá multiplicando. Eu vou ter que 2A menos 1 é igual a quem? A mais 1 vezes 1, A mais 1. Passo o A para cá, passo o menos 1 para lá, eu vou ter que 2A, vou passar esse A para lá, vai negativo, é igual a esse 1 já estava aqui, vou passar esse menos 1 para cá, vem positivo, eu vou ter que 2A menos A, já vai dar o meu A, é igual a quanto? 2. Então é isso, voltando com as nossas alternativas, tá ali, nosso gabarito na letra C. C de, com certeza entendi essa questão, professor. Beleza, galera, viu a importância, né, de assistir uma aula legal, ter um conhecimento bom? Você consegue fazer as questões com muito mais facilidade. Vamos para a nossa terceira questão, questãozinha do Cefet, né? Tem muita gente que fala a Cefet, tá errado, hein? É o Cefet, é Centro Federal de Educação Tecnológica, ok? Então é o Cefet e não a Cefet. Então, sabendo que os números inteiros Q e R são tais que Q ao quadrado vezes R mais Q vezes R ao quadrado é igual a 6, podemos afirmar que Q e R são raízes da equação. Então, ele me deu essa informação aqui, vamos tirar isso aqui, vamos colocar isso aqui embaixo. Galera, o primeiro passo para resolver essa questão, sempre lembrando que é legal que você tente dar dê uma pausa, né, e tente fazer a questão por conta própria. Primeiro passo é você perceber que essa questão, por exemplo, ela vai sair por soma e produto. Não tem como, né? Porque ele me deu várias opções ali de equações do segundo grau. Eu não vou resolver cada uma e tentar substituir aqui, vai ficar maior viagem a questão. Então, a gente trabalhar, a gente vai ver isso na aula de exercício. Lembrando, galera, que cada aula teórica, no final, tem uma aula de exercício. Aqui são só os exercícios da aula teórica, mas depois vem um módulo separado só de exercício, tá? Se você assistiu a aula de equações de segundo grau, parte 1, você viu que na sequência aparece já o videozinho com resolução de questões. Aqui vai ser a mesma coisa. Após esse módulo teórico, eu estou considerando que isso aqui não é um módulo de exercícios, tá? É um módulo teórico, vai vir uma aulinha de exercícios para você assistir. São sempre duas, tá? Então, como eu falei, vão ser 4 partes, né? Parte 1 mais exercício, parte 2 mais exercício, parte 3 mais exercício, parte 4 mais exercício. Então, são 8 aulas, na verdade. Bom, então, voltando para cá, né? Falo pra caramba, né? Às vezes eu até esqueço o que eu ia falar.
Mas a gente vai ver lá nos exercícios, né, que muitas das vezes ele dá uma coisa parecida com essa aqui. A gente tem que trabalhar um pouquinho em cima desse negócio aqui. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar em evidência, concorda comigo? Quem eu posso colocar em evidência aqui? Que tem nos dois termos. QR, concorda comigo? Então eu vou colocar QR em evidência. Se eu colocar QR, né, QR vezes quanto vai dar esse cara aqui? Tá faltando só o Q, né? Então vai ficar Q mais R. Beleza, galera? Q mais R. Veja se não é, ó. QR vezes Q, Q ao quadrado R, que é esse primeiro cara aqui. QR vezes R, QR ao quadrado, que é o segundo cara. Então coloquei evidência igual a 6. Show de bola, professor. Entendi isso aqui. Veja que agora ele chamou, né? Ele disse que Q e R são as raízes. É como se fosse o x1 e o x2. Ele não quis chamar de x1 e o x2. Mas veja que aqui, quem eu tenho? O x1 vezes o x2. Eu tenho o produto. E aqui, filhão, eu tenho a soma. Opa, professor, tô lembrando de soma e de produto, né? Vamos então substituir nas nossas formuletas de soma e de produto. Ele diz aqui também um detalhe importante para essa questão. Ele diz aqui que o Q e R, tá vendo aqui, ó, são números inteiros. Beleza, galera? O que são números inteiros? 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, do mais infinito ao menos infinito. Então ele está me dizendo que Q e R são números inteiros. Isso vai dar diferença aqui na nossa questão? Sim. Então vamos lá, já identifiquei ali que eu vou fazer produto e soma, vou já jogar nas formulazinhas, né, de produto e soma para ver qual é a opção correta. Mas eu estou percebendo um outro detalhe, que eu tenho esse cara aqui multiplicando esse cara e tendo como resultado o 6. Então a gente precisa raciocinar um pouco em cima dessa questão. Eu preciso saber quais são dois números que multiplicados, esse verdinho vezes esse roxinho, que dá 6. Como é que eu faço para pensar nisso? Uma das possibilidades é a gente decompor o 6, né? Por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então quem é o 6? 2 vezes 3. Isso quer dizer que esse cara pode ser 3 e esse cara pode ser 2, ou até mesmo o inverso. Percebeu? Então é baseado nisso que eu vou resolver essa questão. Então presta atenção, né? Esse cara aqui é o produto e esse cara aqui é a minha soma. Então eu tenho que Q vezes R, que multiplica Q mais R. Ó, esse cara vezes esse pode dar quanto? Né? Pode ser quem vezes quem. Olha para cá. Pode ser 3 vezes 2. Concorda comigo? Isto é, esse cara aqui vale 3 e esse cara aqui vale 2. Professor, poderia ter mais uma opção além do 3 e 2? Poderia ser, por exemplo, 0 e 6? Não, porque 0 vezes 6 não vai dar 6. Poderia ser 1 e 6? 1 vezes 6 dá 6, até teoricamente poderia, mas não tem como, né, eu ter dois números que somados, por exemplo, dê 1. Percebeu? Dois números inteiros, né, que somados dê 1. Né? Poderia até assim, pensar assim, um deles poderia ser o 0 e o outro 1. Se fosse 0 e 1, a soma ia dar 1. Mas aqui, ó, o produto ia dar 0, percebeu? Então, não tem como. Não tem como a gente fazer o 6 via 1 vezes 6, né? Nesse caso aqui dessa questão. Por quê? Porque o produto daria 0, tá? Então, não daria 6. Então, poderia ser o 3 e o 2, sim. Mas poderia ser também os dois negativos. Isto é, o menos 3 e o menos 2. Porque menos 3 vezes menos 2 também dá mais 6. Percebeu? Então, a gente tem que pensar em todas essas possibilidades. Beleza, minha galera? Show de bola? Por que eu estou fazendo isso tudo? Porque eu quero dizer que esse cara aqui ou vale 3 ou vale menos 3. E esse carinha aqui ou vale 2 ou vale menos 2. Essa aqui é a saída que a gente tem para essa questão. Beleza? Então eu tenho que Q vezes R é 3 ou menos 3 e Q mais R é 2 ou menos 2. E aí? Tá tranquilo? Não? Não tá tranquilo, não?
Vai devagarzinho, vamos com calma, galera, tá? Então, o primeiro passo, ele me deu essa historinha aqui, eu desenvolvi isso aqui, né? Coloquei em evidência o QR, né? Eu vejo que essa saída de soma e produto é uma saída sempre legal para questões que envolvem equação de segundo grau. Beleza, ali eu tenho produto, eu tenho a soma. Eu não tenho muito o que fazer porque ele não me deu muitas informações nessa questão, mas ele me disse que são números inteiros. Eu vi que eu transformei para um produto, para que o produto de dois números inteiros dê 6, ou é 3 vezes 2 ou é menos 3 vezes menos 2. Beleza? Tendo em vista que não pode ser 6 e 1. Beleza? Não pode ser 6 e 1, galera. Porque se fosse 6 aqui 6 até poderia, né? Mas se fosse 1 aqui, não teria como eu somar dois números inteiros de maneira que o resultado dê 1. E ele diz que Q e R são inteiros. Então, essa aqui é a história toda, beleza? Deu para dar uma clareada? Ok. E agora, professor, o que eu faço? Agora não tem mais o que fazer. A gente chegou aqui, a gente tem que analisar cada uma das nossas alternativas. Lembrando que isso aqui é produto, isso aqui é soma. Quem é produto? C sobre A. Quem é soma? Menos B sobre A. Vamos colocar aqui nossas alternativas. Então, eu tenho que achar uma equação do segundo grau dentre aquelas que ele me forneceu ali, de A até E, onde o produto seja 3 e a soma seja 2, ou o produto seja menos 3 e a soma seja menos 2. Vamos lá? Vamos para a letra A, né? Vamos calcular a soma primeiro, né? A soma é sempre mais fácil. Na letra A, a soma das raízes dá 2. Como é que eu faço a soma? Menos B sobre A, né? Menos B sobre A, menos 4 dividido por 2. Menos 4 dividido por 2 dá quanto? Menos 2. A soma dá menos 2. Opa, tá batendo com essa segunda aqui, professor. Será que o produto dá menos 3? Vamos testar. Quem é o produto? C sobre A. Menos 6 dividido por 2. Opa, filho. Menos 6 sobre 2, menos 3. O produto dá menos 3. A letra A já bateu. Tá vendo? A soma das raízes lá está dando menos 2 e o produto está dando menos 3. Se você testar todas as outras, nenhuma delas vai bater como correto. Beleza, galera? Então eu tenho aqui nosso formulazinha, né, do produto e a formulazinha da soma, que eu já disse para vocês. Então o nosso gabarito aqui vai ser a nossa letra A, ok? A de amém. Consegui entender essa questão, tio. Vamos para a próxima. Tá quase acabando a aula. Relaxa. Né? Uma aula um pouquinho demorada, né? Vamos com toda a calma do mundo. Vamos voltar para uma questãozinha aqui da Epicar. Ele me disse aqui o seguinte: a soma dos quadrados das raízes da equação tal é 104 sobre 25. Então, vale então dizer que o valor positivo de P, ele quer o valor positivo desse P aqui. Bem provavelmente vai lá no final, vai achar um valor positivo e um negativo, né? Vamos tirar aqui as nossas opções, tá? Ele quer a soma dos quadrados. A soma dos quadrados. Opa, professor, o senhor deu lá aquela tabelinha, né? A formulazinha da soma dos quadrados, não deu? Dei, tá aqui, ó. Soma dos quadrados. Como é que é a fórmula? S ao quadrado menos 2P, ok? Vamos lá? Então, soma dos quadrados, S ao quadrado menos 2P. Para fazer isso, né? É fácil. Basta eu achar quem é a soma, quem é o produto, né? A soma dos quadrados ele já me deu. Esse carinha aqui vale 104 sobre 25. Tá vendo aqui? Porque ele disse que é a soma dos quadrados. Então, basta eu achar o S, basta eu achar o P e ficou fácil, né? Como é que eu faço para achar esse S e esse P? Eu preciso do A, B e C, beleza? E depois eu acho o S e o P. Olha para lá, quanto vale o A dessa equação? 5, né? Então o A vale 5. O B é o cara que multiplica o x elevado a 1. O B vale quanto? Menos 2P. Quem é o C? É o termo independente, vale menos P. Uma vez que eu acho A, B e C, é fácil achar a soma, que eu sei que é menos B sobre A, e o produto que é C sobre A. A soma vai ser menos o B. Quem é o B? Menos 2P, dividido por A, que vale 5. Aqui, ó, esse menos vai trocar o sinal desse outro menos aqui, vai virar mais, vai ficar 2P sobre 5. E o produto vai ser o C, que é quem? Menos P dividido pelo A, que vale 5. Então, eu tenho aqui a soma e tenho aqui o meu produto. Se eu tenho a soma e o produto, acabou a minha questão, basta eu substituir ali embaixo, né? Então, eu vou ter que 104 sobre 25, que é a soma dos quadrados, ele já me forneceu essa informação, é quem? A soma ao quadrado, então é esse carinha aqui ao quadrado, isto é, 2P sobre 5 ao quadrado,
menos 2 vezes o produto. Quem é o produto? Menos P sobre 5. Menos P sobre 5. E aí aqui, filho, eu vou achar o valor de P. Percebeu? Show de bola? Galera, então veja de novo, né? Estou frisando isso várias vezes, a importância da gente saber essas formulazinhas aqui. Quem não sabe essa fórmula, o que vai fazer? Tentar resolver essa questão tentar resolver essa equação do segundo grau pela fórmula, vai ser um inferno, vai ficar ruim. Caso consiga achar as raízes, vai ter que fazer a soma dos quadrados, isto é, elevar uma ao quadrado, elevar a outra ao quadrado e somar. Vai dar problema, não vai igualar esse cara. Vai dar problema. Se você quiser tentar fazer por esse método, faz. Se você não sabe essa fórmula, você perde a questão da EPICAR. Perdeu a questão. Perdeu. Ainda perdeu provavelmente outras, que vai gastar um tempão para tentar fazer isso aqui. Tá? Então, vamos desenvolver essa brincadeira aqui. Vai ficar assim, ó. 104 sobre 25 é igual a... Aqui eu aplico o quadrado em todo mundo, no 2, no P e no 5. Então vai ficar 2 ao quadrado, 4. P ao quadrado, dividido por 5 ao quadrado, 25. Aqui, ó, menos vezes menos vai dar mais, né? 2P dividido por 5. 2P sobre 5. Beleza, galera? Então agora eu preciso fazer uma adiçãozinha, ok? Vai ficar fácil. Veja que esse denominador é 25, esse cara é 25, esse aqui é 5. Opa! Se eu transformar esse cara em 25, eu posso cortar todos os denominadores. Como é que eu faço para transformar esse cara por 25? Basta multiplicar por 5. Só que eu sou obrigado a multiplicar onde? Em cima e embaixo por 5. Então eu vou ter o quê? 104 por 25 é igual a 4P ao quadrado sobre 25, mais, olha para cá, 5 vezes 2, 10P. 5 vezes 5, 25. Então a gente usa esse artifíciozinho que a gente pode fazer sempre, né, galera? Para que fique desse jeito, tá vendo? Agora eu posso mandar embora esse cara e esse cara e ficar só com essa parte aqui. 104 igual a 4P ao quadrado mais 10P. Veja que agora virou uma equação do segundo grau, uma outra, diferente daquela ali, né? Uma outra com P. Eu vou achar o P1 e o P2. O P' e o P2'. Percebeu? É isso que ele está perguntando. Ele quer o valor de P. Eu já sei que provavelmente eu vou achar uma positiva e uma negativa. Beleza? Então vamos organizar melhor essa equação de segundo grau. Vamos passar esse 104 para o lado de cá, né? Então vai ficar 4P ao quadrado mais 10P. Esse 104 vem para cá negativo, menos 104 igual a 0. Galera, eu tenho uma equação de segundo grau aqui com A, B e C, beleza? Mas vejam que todos são múltiplos de 2, eu posso reduzir aqui um pouco para ficar mais fácil. Eu posso dividir toda a minha equação por 2, vai ficar 2P ao quadrado mais 5P menos 52 igual a 0, tá? Então faça isso, tá? Para ficar um pouco mais fácil. E agora? Agora, galera, é a gente jogar na fórmula da equação de segundo grau. Agora não tem jeito, beleza? Vai ter que jogar na fórmula. Aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, eu já entendo que você assistiu a parte 1, você sabe jogar naquela fórmula do delta e achar o x1 e o x2. Então já vou dizer aqui que o delta vai dar 441, que é um delta de Deus, que tem raiz exata, né? E o x1 vai dar 4 e o x2 vai dar menos 6,25. Beleza, galera? Ele disse o seguinte, ele quer o valor positivo de P. O valor positivo de P é 4. Então, galera, veja como é que a resolução ficou. Bem curtinha, percebeu? Uma vez que você conhece essa fórmula. Vamos voltar aqui com as nossas opções. Gabarito lá é o quê? Par. Letra A, ó. Foi para lá. Letra A. Beleza, galera? Vamos a mais uma questãozinha. Tá quase acabando. Vai acabar agora. Determine M para que uma das raízes da equação tal seja o dobro da outra. Opa! Presta atenção. Ele está querendo o valor de M e está me dizendo que uma das raízes é o dobro da outra. Vamos pensar nisso aí? O que significa uma das raízes ser o dobro da outra? Se eu chamar o x1 de K, o x2 vai ser quanto? 2K. Concorda comigo? Então, uma das raízes é o dobro da outra. Galera, assim, toda vez que a equação ela é literal, né? Ela tem essas letras, além da nossa incógnita x, ela tem outras letras, que a gente chama de equação literal, a gente viu lá na aula 1. Em geral, quando isso acontece, o método de resolução não é via fórmula de Bhaskara, tá? É via soma e produto. Beleza, gente? Então, em geral, é isso que vai acontecer. A gente vai resolver por soma e vai resolver por produto. Beleza, galera?
Então, vamos colocar aqui a nossa formulazinha da soma das raízes, né? Show de bola. E vamos colocar aqui a nossa formulazinha do produto, que é o quê? C sobre A. Então, vamos lá. Soma das raízes. Olha para cá. A soma das raízes é esses dois carinhas aqui somados, né? K somado com 2K. Isso é igual a menos B. Quem é o B dessa equação, galera? O B é 2M, né? Então é menos o B, que é 2M, dividido pelo A, que vale quanto? 1. Então tá aqui. Estabeleci uma relação entre K e M. Beleza? Show? Vamos desenvolver mais um pouquinho isso aqui, né? Eu vou ter aqui, ó, K mais 2K, 3K. E aqui vai ser menos 2M dividido por 1 é menos 2M, né? Beleza, menos 2M. Ok, sem problema nenhum, deixa esse cara quietinho, vamos aqui para baixo. O produto é C sobre A, né? O produto é o x1, que é K, vezes o x2, que é quanto? 2K. Isso é igual a quanto? C, que é quem? M mais 5 dividido pelo A, que vale 1. Galera, então, de novo, por que você está fazendo isso aqui, professor? Porque essas questões aqui eu te falei que, em geral, elas saem via soma e via produto. Beleza? Tranquilo? Aqui, ó, como é que vai ficar isso aqui, ó? K vezes 2K vai dar 2K ao quadrado, beleza? 2K ao quadrado, M mais 1 sobre 5 é M mais 1. Aliás, M mais 5, né? M mais 5 sobre 1. Show de bola. Galera, então aqui agora eu tenho um sisteminha. Eu vou passar esse 2 para lá, vamos lá? Eu vou ter que K ao quadrado é igual a quem? M mais 5 dividido por 2. Eu tenho um sistema com duas equações. Eu vou conseguir achar o valor de M aqui, que é o que ele está pedindo, beleza? Vamos dar uma limpada nessa tela e jogar isso para lá. Eu preciso resolver esse sistema. Um método legal para a gente resolver esse sistema, tá vendo que aqui está aparecendo um K ao quadrado? É fazer aparecer um K ao quadrado desse lado aqui, ó. Tá vendo? Porque se eu fizer um K ao quadrado aparecer aqui, eu substituo por esse cara. Show? Mas para fazer esse cara aqui ficar ao quadrado, eu tenho que elevar ao quadrado. Só que eu tenho que elevar ao quadrado dos dois lados, tendo em vista que isso aqui é uma equação. Então eu vou fazer isso. Eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado, 9. 9K ao quadrado, beleza? É igual a... Aqui vai dar mais, não vai? Porque menos... um número negativo elevado ao quadrado é sempre positivo, vai dar 4M ao quadrado. 4M ao quadrado. Ok? Então vamos desenvolver isso aqui. Vai ficar 9 vezes. Quem é o K ao quadrado? Vou jogar esse cara aqui agora. M mais 5 sobre 2. Tá aqui. É igual a 4M ao quadrado. Eu fiquei com uma equação só com M agora, percebeu? É fácil, é só mexer nessa coisa aqui, jogar para lá, jogar para cá, pegar esse cara aqui e aplicar distributivo, esse cara que está dividindo eu passo para lá, vai somando, resolvo, vai virar uma equação de segundo grau com M, vou achar, né? Beleza? Vamos lá então? Então vai ficar assim, ó. Aqui vai dar 9, o 9 multiplica tanto M quanto 5, vai ficar 9M, né? 9 vezes 5 mais 45 é igual a esse 2 eu passo para lá, é mais fácil, né? 2 vezes 4, 8M ao quadrado. Beleza? Aqui, 8M ao quadrado. Vamos organizar nossa equação de segundo grau. Vou passar esse cara para lá, vou passar esse cara para lá. Vai ficar o quê? 8M ao quadrado, 9M vem negativo, menos 9M, 45 vem negativo, menos 45 igual a 0. E aí eu tenho uma equação do segundo grau, galera. Não dá para dividir por ninguém, né? Para facilitar, fica uma equação um pouquinho chatinha. Eu entendo que você, a partir desse ponto, daqui para baixo, como eu falei, você já sabe fazer delta, fazer x1 e x2. Não vou perder tempo fazendo isso aqui para que essa aula não fique tão longa e já está longa demais, né? Galera, nessa questão aqui, eu vou ter que o delta é 1521, que tem raiz exata, né? Eu vou ter que o x1 dá 3 e o x2 dá menos 15 oitavos. Beleza, galera? Então daqui para baixo você pode desenvolver isso aí na sua casa, ok? Vamos voltar aqui com as nossas opções. E o nosso gabarito está ali na letra A. A de amém, professor. Terminou a aula. Galera, então é isso, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, bota um comentário aqui, faz tudo o que tem para fazer aqui, que nós estamos dedicando o nosso tempo. Eu estou aqui, né? Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira santa, em feriado, já deve ser por volta de 7 ou 8 horas da noite. Eu estou aqui no curso gravando essa aula para que você não precise sair do conforto da sua casa. Beleza, galera? Então, o objetivo todo do nosso curso é esse, né? O nosso aluno estar com saúde, ser aprovado em todos os concursos. Afinal de contas, o nosso slogan do curso Supermódulos é mais que aprovar.
Beleza? Galera, um super beijo, continue assistindo aqui, tá? Olha só, nesse momento já deve estar aparecendo aqui, vai aparecer para vocês o videozinho de exercícios, beleza? Então assista esse videozinho de exercício, vai aparecer aqui na tela e continue assistindo as sequências aí, beleza? Ainda tá faltando a aula 3 e a aula 4. Um beijo para você, valeu!